Vamos lá, todo mundo voltando. Ver como é que se comporta aí os deuses do marketing digital. Opa, beleza. Luiz, a tua dúvida eu tirei, né? Se tiver mais alguma dúvida aí, meu amigo querido, sócio, né, o Theo da blindagem jurídica, grande Petson. Vamos lá, gente. Pessoal, chama aí gente aí, pessoal, para participar, né? Chama gente aí para participar, tá? Agora que vai ficar legal, agora que eu vou mostrar para vocês as providências que vocês têm que tomar dentro do consultório e das óticas de vocês, tá? Chama a gente aí, né? Esse aviãozinho que tá aí embaixo aí de vocês aí, vocês clicam nele aí e indicam as pessoas aí para vir assistir a gente. Bem, vamos lá. Segunda parte da nossa live emergencial, tá? Como eu havia falado, eu recomendo que vocês contratem essas empresas especializadas em produzir POPs, tá? Para que essas pessoas refaçam os POPs de vocês de acordo com as exigências desse decreto. Porque ninguém sabe quando é que isso vai acabar. Ninguém sabe. Professor, eu não tenho ninguém que faça isso para mim. Vai lá no direct, manda uma mensagem para mim, tá? Tem uma empresa que é parceira do nosso escritório, tá? Que ela dá um desconto, se eu não me engano, de 20% para quem tem contrato com a gente, certo? Então vai lá no direct, é a Solutec com TH, né? Tem aí o Instagram deles aí, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem contactar com essa empresa, vocês liguem para mim, manda o telefone de vocês no direct ou manda mensagem para mim, que eu vou dar o telefone dessa empresa para vocês. Nosso problema em tabuleiro, estou funcionando de 8 às 12. Tá, e depois à tarde não funciona mais não? Só de 8 às 12? Tá trabalhando só meio expediente? À tarde nada funciona. Olha, Luiz, o decreto determina que o horário de abertura do comércio é de 10 às 16. Tá? Se você está funcionando de 8 a meio-dia, eu entendo que está em desacordo com o decreto. Tá? Mas se você não sofreu ainda nenhuma fiscalização, então, tranquilo. Porém, se você quiser abrir à tarde, é uma opção tua, né? Eu sei que cada região tem uma necessidade, né? A cultura de cada região é diferente, né? Mas o decreto determina que seja das 10 às 16 horas, né? Porém, eu lhe desejo sorte. Talvez a vigilância as autoridades do teu município nem liguem para isso, tá? Então vamos voltar aqui ao anexo 4 que trata dos protocolos, tá? Então, se você é cliente da gente, quer fazer um POP, renovar o POP, boa noite, o POP da tua empresa, e não sabe com quem fazer, entre em contato com a gente que a gente te dá um número de uma empresa parceira, e se você for nosso cliente, você tem 20% de desconto, né? Eu faço um ofício e envio para ele dando os seus dados e ele te dá 20% de desconto, tá? Vamos lá. O anexo 4, ele, como eu... Tá certo, Luiz. O anexo 4, como eu falei, ele trata dos protocolos de funcionamento, né? E esses protocolos são compostos de 5 itens. Vou mostrar aqui para vocês. Dá para ver aí, gente? Eles são compostos de 5 itens. O primeiro item trata das normas gerais,
O segundo item trata dos transportes e turnos. O terceiro item trata dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. O quarto tópicozinho, ele trata sobre a saúde dos funcionários. E o quinto tópico, ele trata das condições sanitárias. Tá? Lembrando que, além do protocolo geral, existe também o protocolo setorial, tá? Que eu fiz aqui um aparato, uma junção do que eu acho mais importante dos dois protocolos para trazer para vocês, tá bom? Grande Silvia Girão, minha prima. No que diz respeito a normas gerais, o protocolo geral ele traz as seguintes informações. Ó. Notificar as autoridades competentes em caso de funcionário e terceirizado afastado por trabalho com sintomas relacionados à Covid-19 por meio do portal. Gente, todo dia, quando vocês chegarem no comércio de vocês precisam fazer uma entrevista com o funcionário de vocês. Perguntar se eles estão sentindo febre, como é que eles passaram a noite, se sentiram algum sintoma do Covid-19, tá? Eu indico também a vocês tirarem a temperatura desse funcionário. E se a temperatura dele estiver em 37 graus, você já afasta esse funcionário, tá? E imediatamente você comunica nesse sitezinho aqui, ó, tá? Isso aqui é de suma importância, por favor, anotem isso aqui. Aliás, cada um de vocês já era para estar em mãos com o novo decreto, certo? Vocês já eram para estar em mãos com o novo decreto. Se vocês tiverem esse decreto nas mãos, essa parte aí está lá na página 4, tá? Vão lá e confiram essa parte aqui, tá? Então vamos lá. O teu funcionário sentiu algum sintoma de Covid-19, por favor, afasta e faz essa comunicação para esse site aí. Evitar reuniões presenciais e dar preferência a videoconferências. Implementar medidas para evitar aglomerações de funcionários terceirizados, usuários e consumidores. Isso aí pode ser elaborado através do POP, que eu falei para vocês. Elaborar, divulgar e armazenar a documentação de todas as rotinas e planos internos de empresas relacionados ao combate ao Covid-19. Por isso que eu pedi para vocês, elaborarem o POP, tá? Tem uma pergunta aqui interessante. Funcionário recebendo auxílio e não quer trabalhar, como fica? Denuncia ele para o Ministério do Trabalho. Certo? Se o teu funcionário, você tinha feito a suspensão do contrato de trabalho, Jardel, se você tinha feito a suspensão do contrato de trabalho, essa suspensão, a qualquer momento você pode convocar esse teu funcionário para trabalhar de novo, certo? E ele tem até 48 horas para poder voltar a trabalhar. Se ele não quiser voltar a trabalhar, o que é que você faz? Você denuncia ele para o Ministério do Trabalho. Isso é, inclusive, causa de demissão por justa causa, tá? E sim seja, inclusive, demissão por justa causa, tá? Pode denunciar ele para o Ministério Público do Trabalho, tá certo? Ele não pode fazer isso não, tá bom? Repetindo, se você suspender o contrato de trabalho dele, que você pode suspender até por 60 dias, tá? A qualquer momento, você tem o direito de convocá-lo para retornar às atividades. E ele tem a obrigação de, em até 48 horas, retornar às atividades, tá certo?
Espero que tenha dirimido aí a tua dúvida. Qualquer coisa, tu pergunta de novo. Agora, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, um fato bem curioso, é esse último item aí, ó, o 1.13. O que é que ele diz? Eleger uma pessoa que ficará responsável por supervisionar as novas práticas a cada semana em sistema de rodízio. O decreto pede em sistema de rodízio, gente. Valeu, Jardel. O decreto pede que seja em sistema de rodízio. Porém, eu aconselho que você eleja um funcionário para poder tomar essa providência. Tá certo? Então, dessa página aqui, o que é que tem de importante? A demonstração aqui, né, desses 3 itens aqui, de que vocês necessitam fazer renovar o POP de vocês de acordo com esse decreto, tá? Outra coisa importante, se algum funcionário precisar ser afastado, tiver por questão de algum sintoma da Covid-19, informa o afastamento nesse site aqui. E um outro fato interessante é aqui a determinação de você eleger um funcionário para supervisionar todas as regras desse decreto, tá? Próxima página. Trata do item 2, né? O item 2 do protocolo geral, ele trata sobre transporte e turnos. E como vocês podem perceber, eu trouxe aqui, ó, do protocolo geral e do protocolo setorial. Lembra que eu disse que é importante vocês lerem os dois protocolos? Né? O protocolo geral está na página 4 do novo decreto, né? E o protocolo setorial está na página 8, certo? Está na página 8 do novo decreto. Então, eu aconselho que vocês leiam tudo. Aqui eu estou trazendo só o que eu julguei subjetivamente mais importante, tá? O que é que esse decreto obriga você a fazer? Implementar rotina de home office para a equipe administrativa ou aquelas cujas atribuições não exijam atividades específicas. Para estes casos, a empresa deverá garantir provimento adequado referente à estrutura de trabalho para o colaborador. Vamos lá. Se você tem um setor administrativo e essa pessoa não precisa estar presente na sua loja, ou seja, ela pode resolver tudo de casa, o protocolo determina que você, na casa desse funcionário, dê toda a estrutura necessária para que ela possa desempenhar o trabalho dela em casa, no sistema home office, tá certo? Aí lá ela não vai precisar cumprir carga horária, tem todos os benefícios, porém você tem que dar toda a estrutura a ela, entendeu? Inclusive, se ela não quiser usar o telefone dela para trabalho, você tem por obrigação de fornecer um telefone da sua empresa para ela, tá certo? Isso é difícil de acontecer nos dias de hoje, mas acontece. Sempre que possível, deverão ser suspensos os controles de acesso que exijam contato manual. Tá. O que é que esse item 2 ele determina? Algumas empresas, elas têm o sistema de ponto, onde o funcionário chega e coloca o dedo lá para dizer a hora que chegou, né? É um sistema eletrônico de ponto. E aí o protocolo pede para que sempre que possível isso seja suspenso. E aí, professor, como é que eu faço? Faz no livro. Tá? É bom que tu suspende aquele contrato de manutenção com a empresa e aí vai economizar esse dinheiro. O item 3, ele trata dos EPIs. É o item que trata dos EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual obrigatório que os teus funcionários devem utilizar. O item 3.1 ele diz o seguinte: tornar obrigatório o uso de equipamento de proteção individual a todos os funcionários e terceirizados pertinentes à natureza de suas atividades para a prevenção e disseminação da Covid-19.
Vedar o acesso de qualquer pessoa, funcionário terceirizado, gestor, proprietário ou visitante que não estejam com o uso de EPIs em conformidade com os seus protocolos. Ou seja, você que é dono pode entrar na loja sem a máscara, por exemplo? Pode não. E quem é que vai fiscalizar? Lembra daquele item 1.3, né, que a gente leu aqui, que você tinha que eleger um funcionário por semana para fazer essa fiscalização? É ele que vai mandar em você que é dono, tá bom? Implementar plano de suprimento, estoque, uso e descarte de EPIs e materiais de higienização com fácil acesso a todos os seus funcionários terceirizados, visitantes, clientes e usuários, visando planejar possível escassez de suprimento. Gente, a máscara de pano, ela tem que ser trocada de quanto em quantas horas? 2 horas, né? De 2 em 2 horas, a máscara de pano tem que ser trocada, certo? O que vocês têm que prestar atenção também dentro de uma ótica, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um óculos, ela tem que provar armações, ela quer ver como aquela armação fica no rosto dela, não é verdade? Sempre que você fizer isso, o que é que você tem que fazer? Álcool. Passa álcool naquela armação e guarda. De preferência, o teu funcionário deve usar a luva. De preferência, o teu funcionário deve usar a luva, pelo menos quando estiver manipulando a armação. E sempre que for atender outro cliente, trocar a luva, né? Quando o teu cliente chegar na loja, o que eu aconselho é você colocar a luva, e quando ele sair da tua luva, você tira a luva e joga no lixo. Tá certo? O que mais? É muita coisa, viu, gente? Garantir a disponibilização a todos os colaboradores EPIs na qualidade e quantidade para uso e proteção durante todo o período do turno de trabalho e durante seu trânsito, residência, trabalho e residência, tá? Ou seja, a partir do momento que a pessoa sai de casa e volta, de 2 em 2 horas, ela tem que trocar aquela máscarazinha. Mas, doutor, até se eu tenho que contabilizar, inclusive o tempo que ela leva da casa dela para o meu consultório, tem. E na volta para casa também eu tenho que contabilizar esse tempo? Tem também. O descarte de EPIs deverá ocorrer em sacos plásticos adequados, dispostos em área para depósito apropriado. Os funcionários do serviço de limpeza deverão ser treinados quanto ao cuidado de manuseio dos EPIs, usados por se tratarem de materiais contaminantes. O reciclamento e a destinação de tais resíduos deverão ser realizados por empresa especializada. Mais uma vez, eu reforço, contratem empresas para renovar os POPs das empresas de vocês, conforme esse decreto. Os EPIs não devem ser compartilhados. É vedado o compartilhamento de itens de uso pessoal entre os colegas de trabalho, como fones, aparelhos de telefone e outros, fornecendo esses materiais para cada trabalhador quando pertinente. Muito difícil, gente, você fazer isso com o telefone da sua ótica, né? Aquele telefone que o cliente liga para você e tal, mas sempre que usar, antes de pegar o telefone, passa um álcool na mão, soltou o telefone, passa o álcool ali também no telefone, depois passar. Bem, vocês sabem muito bem como é que é para fazer, né? 3.7. É obrigatória a troca imediata de EPIs que apresentarem qualquer dano, reforçando aos colaboradores sobre evitar tocar os olhos, nariz e boca. Realizar a higienização diária de EPIs não descartáveis. Mais na frente a gente vai ver que existe uma orientação para nos caixas
ter aquelas barreiras de acrílico, igual os supermercados estão usando, né? E aqueles equipamentos ali, eles têm que ser diariamente higienizados, tá bom? O que mais? Com relação à saúde dos funcionários, no que diz respeito ao protocolo geral, adotar a prática de isolamento social de profissionais considerados do grupo de risco em suas residências. Eu vou já explicar o que é isso, eu vou ler, mas vou explicar, tá? Adotar a prática de isolamento social de profissionais considerados no grupo de risco em suas residências. São considerados profissionais do grupo de risco aqueles com idade e comorbidades descritos pela OMS e pela Secretaria de Saúde do Ceará. Esses profissionais afastados deverão realizar trabalho remoto quando possível e, na impossibilidade, deverão manter-se em isolamento domiciliar até o término da pandemia. Gente, vocês já devem ter ouvido falar que o STF ele considera a Covid-19 como... Ela considera a Covid-19 como... Ixi, rapaz, esqueci a palavra aqui. Doença ocupacional. Certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu oriento a vocês? Vamos lá. As óticas foram autorizadas a abrir? Foram. Mas o isolamento social ele ainda não acabou. O que é que isso quer dizer? Que você não precisa voltar com força total. Você não precisa convocar todos os seus funcionários para o retorno do trabalho. Porque você não vai ter um fluxo dentro da sua normalidade. Né? Como eu já falei, o isolamento social continua. Né? Então as pessoas que vão até você, que vão te procurar, são aquelas pessoas que estão necessitando mesmo. Né? Então qual é a providência que eu oriento a vocês? Se você tem 2 funcionários e você só precisa de um funcionário na sua loja, quem é que você vai requisitar para voltar a trabalhar? Aquela pessoa que não faz parte do quadro de risco da Covid-19. Por exemplo, você tem um garoto, né, de 23 anos, mas que não te dá tanta produtividade quanto uma pessoa de 45 anos, um outro funcionário que tem 45 anos, porém é fumante há 20 anos. Né? Essas pessoas que têm o hábito de fumar durante muito tempo, elas fazem parte do quadro de risco. Né? Elas estão mais propícias a adquirir a Covid-19. Vou voltar para cá. Elas estão propícias a adquirir essa doença com maior facilidade. Então, qual dos 2 que você deve requisitar para voltar ao trabalho? O garoto de 25 anos que não te dá tanta produtividade ou o fumante que te dá mais produtividade? Eu aconselho você requisitar o garoto, mesmo ele não dando tanta produtividade assim. Deixa essa pessoa que tem uma comorbidade em casa, deixa ela isolada. Professor, mas já está terminando os 60 dias do acordo de suspensão do trabalho. O que é que eu faço? Adianta as férias. Mas ele já gozou de férias em 2020. Adianta as de 2021. Adianta as de 2022. Vai adiantando as férias. Mas, professor, eu vou ter essa despesa? Não, você não precisa pagar ela agora. Tá? E se você tiver que demitir ele antes do cumprimento dessas férias, o que você pagou vai haver o desconto. Tá bom? Mas essas pessoas com comorbidade, deixa elas em casa, porque o problema pode ser maior. Se no retorno do trabalho elas adquirirem essa doença, elas vão se enquadrar nos direitos daqueles funcionários que adquiriram
doenças ocupacionais, e aí o prejuízo pode ser maior, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. 4.3. Monitorar diariamente no início do turno de trabalho todos os funcionários e terceirizados quanto aos sintomas da Covid-19 e entrevistas sobre a ocorrência de sintomas nos colaboradores e naqueles com os quais ele reside ou tem contato frequentemente. 4.4. Incentivar que os funcionários comuniquem imediatamente aos responsáveis em caso de febre e ou sintomas respiratórios. As medidas de isolamento devem ser tomadas o quanto antes. E aí eu peço para vocês verificarem o item 1.1 e o item 1.3. Ou o item 1.3 e o item 1.13. O item 1.3 diz respeito à comunicação daquele sitezinho que eu mostrei, tá? Repetindo, gente, todo dia vocês têm que fazer, é necessário se fazer a entrevista dos seus funcionários com relação à ocorrência de alguns sintomas que ele possa ter tido, pelo menos durante a noite. Todo dia você tem que ter. Você tem que fazer essa entrevista. Se ele sentiu algum sintoma, é de bom alvitre você, todo dia de manhã, no ato da entrevista, medir a temperatura desse profissional. Tá entendendo? Não custa nada. Tá? Então, se ele tiver com 37 graus, faz a comunicação e bota para casa. Tá bom? É preciso você, o proprietário, é necessário você, proprietário, fazer isso? Não. O item 1.13 diz que isso pode ser feito por um funcionário teu. Tá certo? Vamos voltar para cá. Elaborar no âmbito do protocolo institucional plano de testes de diagnóstico para seus colaboradores, seguindo a periodicidade e cobertura recomendada pela Secretaria da Saúde do Estado. As micros e pequenas empresas estão desobrigadas deste item. Mas custa fazer, gente? Não custa. Custa você medir a temperatura dessas pessoas? Não custa. Pelo contrário, é um gesto de sabedoria, porque o teu funcionário ele pode passar essa doença para ti também. Professor, a medição da temperatura com termômetro normal de mercúrio é autorizada? Sim, qualquer termômetro, tá bom? O item 4.4, comunicar famílias e autoridades sanitárias de suspeita ou confirmação de funcionários do contágio com a Covid-19 e acompanhar diariamente a situação de saúde desses colaboradores. Em caso de confirmação, o funcionário só deverá retornar ao trabalho quando de posse de autorização médica, ou seja, ele automaticamente entra de licença e só pode retornar com a autorização médica. No 4.8, no caso de suspeita ou confirmação de funcionário contagiado com Covid-19, a empresa deverá reforçar a higienização das áreas que houver atividade e passagem do colaborador. Aquele local onde ele costuma trabalhar, você tem que reforçar a sanitização, tá? Gente, a limpeza do ambiente e dos produtos ali, das superfícies, elas só podem ser feitas com álcool? Não. Elas podem ser feitas também com hipoclorito de sódio. Para você fabricar um hipoclorito de sódio, basta só você misturar 1 litro de água, tá? Com 50 ml de água sanitária. 50 ml, gente, é o equivalente àquele copinho de café. Então, para cada litro d'água, tu pega um copinho de café de água sanitária, coloca, mistura com a água, tá? E aí você pode fazer a sanitização do teu ambiente de trabalho, né? Você passa lá no chão, passa na superfície. Fora isso, álcool, tá bom? 4.9, acompanhar todos os funcionários que tiverem alguma relação de proximidade com o funcionário afastado.
caso algum funcionário, por qualquer motivo, tenha tido contato direto com o funcionário afastado, que exponha ao contágio, este deverá ser afastado do restante da equipe por iguais 14 dias. Intensificar as medidas preventivas para o restante dos colaboradores. Gente, esse item 4.9, ele é dedicado para os casais, né? É normal que haja pai e filho trabalhando numa mesma empresa, marido e mulher trabalhando na mesma empresa, namorados, tá? Então, o que é que esse artigo está querendo dizer? Suponhamos que eu trabalho na tua empresa junto com meu pai, e o meu pai pegou o Covid-19 e eu moro junto com ele, tá? Então, eu, por conta disso, devo ser afastado também, né? Suponhamos que o marido trabalha na mesma empresa que o Maxwell, né? Marido e esposa trabalham na mesma empresa do Maxwell, tá? E a esposa pegou Covid-19. Ela naturalmente vai ser afastada e você tem por obrigação de afastar o companheiro dela também por 14 dias, tá bom? 4.10. Na medida do possível, ao final do expediente, o colaborador deverá retirar as vestimentas de trabalho utilizadas, substituindo por roupas de seu uso, levando consigo a vestimenta devidamente embalada em saco plástico fechado para a realização de lavagem do mesmo em sua residência. A empresa que optar por uso de uniforme padrão deverá disponibilizar 3 unidades de fardamento para cada colaborador, para que assim tenha uma vestimenta em uso, uma em lavagem e uma preparada para uso no dia seguinte. Entenderam, né? Vocês que dão fardo para os seus colaboradores, eles nesse momento precisam ter no mínimo um jogo de 3 fardos, tá bom? Das condições sanitárias de protocolo, das condições sanitárias aqui, o que diz respeito ao protocolo geral. Adaptar o ambiente de trabalho, instalações, sistemas de escala e capacidade produtiva ou de atendimento de forma a respeitar distanciamento mínimo de 2 metros entre funcionários e entre clientes. Gente, o afastamento entre uma pessoa e outra, seja funcionário ou cliente, deve ser de 2 metros, tá? E tem mais. Não havendo condições de readequação do ambiente de trabalho, instalar barreiras físicas entre os postos de trabalho. É aquelas barreiras de acrílico que a gente geralmente vê nos supermercados. 5.4. Manter um ambiente arejado por ventilação natural, portas e janelas, sempre que possível. Se for necessário usar sistema de climatizado, manter limpo os componentes do sistema de climatização, de forma a evitar difusão. O detalhe mais importante está aqui, os filtros do sistema da climatização, ou seja, do ar-condicionado, deverão obrigatoriamente ser limpos diariamente, tá certo? Então, diariamente, o que é que você tem que fazer? Entrevista com o teu funcionário para saber se ele está com algum sintoma, medição de temperatura e a limpeza dos filtros do ar-condicionado. Não só os filtros, tá, gente? Bandeja e tudo mais, tá bom? 5.3. Implementar a rotina de higienização e limpeza de funcionários terceirizados, equipamentos e materiais de toques frequentes, várias vezes ao dia, com o uso de cronograma de limpeza dos setores com coordenação adequada. Quem é que tem que coordenar? É aquele rapaz do item 1.13. Outra coisa, reforçando, cuidado na hora do cliente ir provar as armações. Vocês têm que ter um protocolo de higienização dessas armações. Antes de colocar no cliente, higieniza. Tirou do rosto do cliente, higieniza de novo. Não vacila com isso.
Disponibilizar locais para lavagem adequada das mãos, providos de pia, água, sabão líquido, papel toalha, lixeira, olha o detalhe, com tampa com acionamento de pedal. Pode ser aquela, as lixeiras pode ser aquela que você pega a tampa e tira? Não, tem que ser com acionamento de pedal. E garantir o acesso de pontos de higienização providos com material de limpeza e desinfecção como soluções alcoólicas, soluções de hipoclorito de sódio, que eu já ensinei como é que faz, e outros sanitizantes para o uso pessoal em quantidade por todo o período do turno de trabalho. 5.6. Proibir o consumo de alimentos e bebidas que não seja em local preparado e destinado a isso. Estabelecer turnos diferenciados e alternados nas refeições dentro ou fora da empresa, a fim de minimizar a aglomeração. Mais na frente a gente vai ver que os nossos clientes não podem consumir lanchar dentro da empresa, tá bom? Adaptar os processos para a eliminação de prática de compartilhamento de equipamento e material de trabalho. Se algum material e equipamento necessitar ser compartilhado, deverá ser assegurado a desinfecção dos mesmos com preparos. É aquilo que eu falei: higienizar as armações, higienizar telefone, tá bom? Colocou a mão em alguma superfície, higieniza também. E 5.10, tornar obrigatório maior frequência de limpeza de recipientes, galões de água mineral ou adicionados de sais, bebedouros, bem como a troca de dispositivos de filtragem de bebedouros de água potável. Olha que importante, essa parte aqui é importante. Em caso da existência de torneira a jato de bebedouros, estas deverão ser substituídas por torneiras de válvulas copo, evitando-se assim o contato direto na boca com esses dispositivos. Se na tua empresa tem bebedouro e aquelas que a pessoa se abaixa para tomar água, você tem que trocar por uma torneira para que ela use o copo, de preferência o copo dela trazido de casa, tá? 5.11, disponibilizar dispositivos de descartes adequados, já falei, preferencialmente com lixeiro de tampa de pedal. Dispor de comunicados que instruam os clientes e funcionários sobre as normas de proteção. Manter os banheiros limpos. O lavatório de mão deve estar abastecido com sabonete líquido, papel toalha e lixeira adicionada por pedal. É indicado que pelo menos uma vez por dia após a limpeza o banheiro seja desinfetado com hipoclorito de sódio, espalhar o produto e deixar por 10 minutos procedendo ao enxágue e secagem imediata ou solução de quaternário de amônia e outros sanitizantes de eficácia comprovada. Agora vamos passar para as condições sanitárias do protocolo setorial, ou seja, o setor da saúde tem por obrigação de obedecer essas condições sanitárias, além das condições sanitárias que nós acabamos de ler. O interessante, e esse item aí, ele é interessante logo do primeiro item. Presta atenção, o que é que teu funcionário tem que fazer assim que chega na tua loja, ou no teu consultório, ou na tua clínica. Ao chegar na empresa, higienizar as mãos e antebraço com água e sabão durante no mínimo 20 segundos. Presta atenção, higienizar as mãos e antebraço, não é só as mãos não, viu gente? Mão e antebraço com água e sabão durante no mínimo 20 segundos, esfregando também as partes internas das unhas e utilizando álcool em gel a 70%. Essa medida deve ser respeitada de forma especial para o setor de alimentos e bebidas, mas vocês também são obrigados a obedecer essas medidas, tá? Limitar a quantidade de clientes que entram no estabelecimento, restringindo a no máximo um cliente para cada 12 metros quadrados, respeitando o distanciamento mínimo recomendado
de 2 metros entre os clientes nas áreas de venda ou atendimentos. Priorizar o atendimento aos clientes pelo modelo de entrega drive-thru e retirada rápida. Eu quero comentar aqui o item 5.2. O que é que o decreto determina? Que o teu funcionário atenda um cliente a cada 12 metros quadrados. Professor, não tenho como fazer isso na minha loja. Então entra um cliente por vez. Um cliente por vez. Tá certo? Se ao entrar 2 clientes na tua loja, o distanciamento entre as pessoas não tiverem, entre funcionário e clientes, entre cada funcionário e cliente, não tiver 12 metros quadrados, você vai estar descumprindo o protocolo do decreto. Tá bom? Tem mais, está acabando. 5.4. Priorizar o recebimento de pedidos por meio de telefone, internet e aplicativo. Se você tiver condições para isso, ótimo. Os pagamentos deverão ser realizados por métodos eletrônicos, aplicativos, cartão, etc. Desde que obedecida a distância do funcionário do caixa e clientes, evitando o contato direto. Qual é a distância mínima entre o caixa e o cliente? 2 metros, tá? Distância mínima de 2 metros. É permitida a retirada de pedidos pelo cliente no estabelecimento, desde que não haja aglomerações em nenhum horário de funcionamento. Em caso de filas, deverão ser obedecidas as medidas de prevenção quanto ao distanciamento mínimo, com as devidas marcações realizadas pela empresa vendedora e ao uso de EPIs do protocolo geral. Vamos lá. A pessoa quando chegar no teu consultório ou na tua clínica, ela pode entrar sem máscara? Não. Se ela entrar sem máscara, quem é que vai ser responsabilizado? Você. Tá? A pessoa pode fazer uma compra para ir pegar na tua loja? Pode. Você tem que ter o cuidado de marcar os horários para que você não faça aglomeração. Mas na frente nós vamos ver que não só nesse serviço de entrega, de retirada rápida, né? Mas no serviço de drive-thru, quando você vai entregar o produto para o cliente, você tem que utilizar 2 sacos. Um saco você embala o produto. E esse produto embalado no saco, você coloca dentro de outro saco. Quando a pessoa chega na tua loja, então quando você vai entregar ela, o que é que você vai fazer? Você vai abrir o saco, a pessoa vai pegar o produto de dentro do saco e vai embora. Certo? E esse saco que você ficou na mão, joga fora. Tá? Item 5.7. Priorizar agendamentos de horários para retirada de pedidos. Já falei disso. Aqui o Laércio está fazendo a pergunta. Professor, no caso de uma recepção, como devo organizar os pacientes que aguardam um atendimento fora do consultório? Você tem que marcar a cada 2 metros, você tem que ter uma marcação para que o teu paciente ele possa se orientar. Né? Você coloca lá uma marcaçãozinha, 2 metros para trás, outra marcação. 2 metros para trás, outra marcação. E o pior, quem tem que organizar essa fila e fiscalizar esse distanciamento também é você. Digo, em relação à organização das cadeiras, há um procedimento específico. Com relação às cadeiras, eles também têm que manter esse distanciamento mínimo de 2 metros. Tá? Como eu havia falado anteriormente, o decreto determina que, na verdade, você demarque 12 metros quadrados para que essas pessoas possam esperar dentro dessa distância. Você marca 2 metros para um lado, 2 metros para outro, 2 metros para frente, 2 metros para trás, no mínimo. O ideal é o quê? 3 metros, né? 3 metros para frente, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro e 3 metros para trás, que aí dá 12 metros quadrados. Tá? Ou seja, a cada 12 metros tem que ter uma pessoa. Tá? E quem tem que fazer essa organização é você. Isso dentro do consultório. Fora do consultório, local arejado,
2 metros de distância uma pessoa da outra, tá bom? Aí, aqui eu vou insistir no que diz respeito à questão da elaboração do novo POP. Por quê? Olha aí, ó. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção. Proibir o consumo de produtos dentro dos estabelecimentos pelos clientes. Ninguém pode comer dentro do estabelecimento. Instalar barreiras físicas entre os funcionários e os clientes nos pontos de pagamento que eventualmente haja no local. Ou seja, no teu caixa ele tem que ter aquela barreira de acrílico. Garantir que seja realizada higienização interna e externa dos compartimentos de carga após cada recebimento ou entrega e que os mesmos não sejam apoiados em pisos ou locais não higienizados. Aquelas bagzinhas que o motoqueiro bota o produto dentro, tá entendendo? Então, se tu for entregar algum produto dentro daquela bag, tu tem que higienizar aquilo ali, tá? Garantir que seja uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, tapete sanitizante de hipoclorito de sódio a 2% para higienização e desinfecção dos sapatos na entrada do estabelecimento. Aí eu aconselho que ao invés desse tapete, para ele não sair sujando tudo dentro da tua ótica, você dê para ele aquelas luvazinhas de sapato. Professor, até isso. Professor, não tem ninguém fazendo. Bem, aí já não cabe a mim julgar. Eu estou só passando para vocês o que determina o decreto. 5.15. Uso obrigatório ou disponibilização da limpeza de sapatos, tapetes sanitizantes de hipoclorito de sódio. Aqui eu já falei. Reforçar cuidados de segurança quanto à utilização. Aqui você tem que ter cuidado para não utilizar álcool perto de fogo para que você não provoque lá um incêndio. Olha só, em caso de entrega de produtos, deverá ser realizada em embalagem dupla para que o cliente, no momento da entrega, possa fazer a retirada do produto dentro da primeira embalagem. Que foi o que eu falei. Você pega o produto, bota dentro do saco. Esse saco que está com o produto, você coloca dentro de outro saco. Quando você for entregar para o cliente, você abre o saco, ele pega o produto ensacado dentro desse saco, e esse saco que você ficou na mão, você joga fora. E terminamos, dissecamos, descomplicamos, explicamos todo o decreto 33.608, tá? Não, eu sei que foi cansativo, eu agradeço as pessoas que permaneceram na sala até o momento e estou aqui aberto a perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o Laércio já respondi, também já respondi outra pergunta do Laércio. Medição de temperatura já respondi, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, por favor, esse é o momento, tá? Funcionário não quer trabalhar, já respondi. O Luiz já mandou preparar a defesa dele. Tem que esperar saber com que é que tu vai ser denunciado, macho. Bem, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado pelas orientações. De nada, Luiz. Gente, olha, próxima semana, terça-feira da próxima semana, de nada, Laércio. Presta atenção agora, gente, por favor, não sai ninguém não. Escuta essa informação que ela é importante. Terça-feira da próxima semana, eu vou fazer uma live dedicada a vocês, principalmente dono de ótica. Por quê? O nosso escritório, visando trazer mais conforto e mais serviço para vocês, a gente conseguiu uma representação de 2 empresas. Aliás, de uma, a outra a gente ainda está em negociação. No começo da minha carreira, eu tentei trazer para vocês apenas
assessoria jurídica, tá? E eu vi que muitas pessoas precisavam também de assessoria contábil. Hoje nós disponibilizamos as duas assessorias, né? A assessoria jurídica e a assessoria contábil no mesmo local, tá? E vamos disponibilizar agora também soluções financeiras, tá? Que vocês vão precisar muito depois, agora nesse período de pós-pandemia, tá? Professor, que soluções são essas? Nós vamos disponibilizar para vocês cobranças via conta de telefone, tá? Que é algo que interessa para todo mundo. Nós vamos disponibilizar para vocês máquinas de cartão de crédito com taxas abaixo das taxas que vocês pagam, né? Tá? E vocês não vão precisar comprar nem alugar a máquina, tá? Nós vamos disponibilizar, vamos emprestar essa máquina para você pelo tempo que você precisar ou pelo tempo que você tiver, ou pelo tempo que você tiver contrato com a gente. E a outra empresa que, além de outras soluções financeiras, nós vamos tratar tudo isso na próxima terça-feira, às 20 horas. E uma outra solução jurídica, uma outra solução financeira que nós estamos tentando trazer para o nosso escritório é o serviço de cobrança, né? Serviço de cobrança através do... Sabe aquelas cobranças que o cara liga para ti até tu pagar? Eu estou querendo fechar um acordo, um contrato de representação com a empresa para que eu possa fazer disponibilizar esse serviço para vocês, tá? E nessa live eu vou fazer o sorteio de 2 livros, né? 2 livros que eu escrevi, tá? Que muitos de vocês já conhecem, muitos já compraram, mas eu vou fazer o sorteio desses 2 livros. Quem é que vai participar desse sorteio desses 2 livros? Quem comprovar que comprou o livro solidário do Luiz Garcia, do Luiz Aldir, tá? O nome do livro é A Bela das Cinzas. Esse livro, olha que bacana, olha que fantástico. Esse livro é uma história infantil que você vai poder contar para os seus filhos, tá? E é uma história que fala sobre a optometria. Qual vai ser o grande efeito desse livro? Esse livro vai ter 2 grandes efeitos. 2. O primeiro, as crianças que conhecerem esse livro, cujo qual os pais contarem a historinha desse livro para ela, quando elas chegarem na fase adulta, elas jamais vão chegar para você e dizer opto o quê? Porque nessa historinha elas estão... esse livro ele conta a história, fala sobre a optometria, tá? Outra assim, atitude fantástica que o Luiz Garcia tá tendo ele está dedicando esse livro, ele está dedicando ele não vai ter lucro nenhum. Por quê? Porque ele vai pegar o dinheiro arrecadado, lógico, vai tirar as despesas, e o restante ele vai fazer o quê? Ele vai comprar de leite para doar às crianças em situação de vulnerabilidade, tá? Então, se você comprou esse livro, tá? Manda o comprovante de pagamento para o Luiz Garcia, para o Luiz Aldir, tá? Que manda para ele fazer o sorteio desses 2 livros que eu escrevi. Ele está um pouco distante aqui, não tem como eu mostrar, mas é um livro que trata sobre as leis da ótica e da optometria à luz da Constituição, tá? Quem vai participar desse sorteio? Quem comprou o livro solidário, A Bela das Cinzas. Onde é que eu posso comprar? Onde é, Luiz? Diz aí onde é que o pessoal compra. É na Amazon, amazon.com, tá? Então baixa o aplicativo da Amazon, vai lá nos livros, digita A Bela das Cinzas, é um livro digital, tá? E você comprando esse livro e enviando o comprovante para o Luiz Aldir, você vai estar concorrendo ao sorteio, ao sorteio na próxima terça-feira, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, eu espero ter ajudado vocês, tá?
E nós estamos aqui de portas abertas, de braços abertos, para atender vocês naquilo que vocês precisarem, tá certo? Qualquer coisa, manda uma mensagem aí no direct, tá? E está na internet para o nosso acesso, professor. Mauro, bem, esse decreto ele está espalhado aí nos grupos, tá? Mas manda um direct para mim informando o teu WhatsApp que eu passo para ti, tá? O Luiz está dizendo aqui que cada livro corresponde a 16 litros de leite. Olha só que legal, tá bom? Parabéns, professor, me esclarecedor. Obrigado, meu amigo. Gente, vamos encerrar, vamos jantar, vamos dar um cheiro nos nossos filhos, nas nossas negras, que tá na hora, né? Pessoal, um abraço, tá bom? A gente se vê na próxima terça-feira. Até mais.